Sejam muito bem-vindos a mais um Ligados na Palavra podcast, programa do Ministério de Jovens da Congregação Encontros de Fé da Zona Sul de Porto Alegre. Eu sou Michael Veloso e estou mais uma vez aqui com meu amigo, meu irmão Marquinhos. Marquinhos, dá o teu alô aí e já apresenta o nosso convidado de peso hoje aí, Marquinhos. Ô, bênção de Deus! Quem está olhando pelo YouTube aí já consegue ver na telinha aí. Nosso querido pastor Jefferson está conosco hoje aqui, vai somar aqui, contribuir com essa discussão, né, que nós temos feito aí no decorrer dos dias sobre Colossenses 3, né? E hoje a gente vai estar mais uma vez detalhando aí um dos versículos, né? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o versículo 14. Não é isso, Maicon? Isso. Mas antes disso, vamos pedir para o pastor dar um alô pessoal aí. Bom, pessoal, é alegria estar participando com vocês, né, desse podcast, desse programa, vamos falar assim, né? A gente está aí, estava falando com o Marcos e com o Michael há pouco, nós estamos se adaptando a essas novas tecnologias, né? Então, mas é legal a gente poder estar tendo essa também diversificação, né, de elementos, assim, essa diversificação de tecnologia para poder estar levando a palavra. A gente fez algumas gravações e já fizemos culto ao vivo. A gente já fez muita coisa aí, né? Transmitimos a ceia há pouco tempo também, online ali, né? O culto ao vivo. Então, são muitas coisas acontecendo e a gente vai se adaptando, aprendendo também, né? A gente também está aprendendo algumas coisas. Mas é bom estar com vocês, é uma alegria poder estar junto, uma alegria poder estar conversando, né? Com jovens e com todos que estão nos ouvindo, né? Porque eu imagino que essas tecnologias, os jovens sejam mais adaptados às vezes o pessoal também mais maduro, gosta de tecnologia, mas esse é o futuro, né? O futuro da igreja, o futuro está aí nos ouvindo e que a gente possa também, que Deus possa nos dirigir, que a gente possa estar abordando aí a palavra e trocando uma boa ideia. Amém. Amém. É isso aí, vamos aprender com as ferramentas que Deus tem nos proporcionado, né? Mas, pastor, eu lhe entendo muito bem. Eu sou limitadíssimo em tecnologia. O Marquinhos, às vezes, tem que me ensinar o abecedário da tecnologia ainda, que eu sou extremamente limitado. Então, eu lhe compreendo bem, né? Mas, entrando na palavra propriamente dito, hoje, Marquinhos, é um versículo de uma importância absurda. Eu já vou começar lendo ele aqui, ó. E ele é de uma importância tão grande, que de cara ele já começa dizendo assim, ó. Acima de tudo isso. Tudo isso que o apóstolo Paulo está falando é de todas as virtudes que ele vem falando anteriormente. Ele dá uma lista grande de virtudes ali. E são virtudes, uma mais importante que a outra. Mas, acima de todas essas virtudes, tem o que ele fala agora. Então, Colossenses 3, versículo 14. Eu estou lendo aqui na Revista Atualizada. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, é simplesmente o amor. Uma das coisas mais discutidas, debatidas, não somente na igreja, mas no secularismo, filósofos, entra séculos e sai séculos, e esse é um assunto extremamente debatido. Mas eu quero ouvir de cara aí do pastor Jefferson, que vínculo é esse da perfeição, pastor? Como que a gente vive na prática, na sua opinião, né, esse amor bíblico que o apóstolo Paulo nos fala? Bom, a palavra, como até nós estávamos conversando com jovens, né, ontem, e a palavra ela é sempre rica, né, e ela deve ser aplicada, como tu falou. A palavra não é para ficar retida como conhecimento ou como acumular algo, é para você aprender e você colocar em prática. Então o amor é para ser praticado. E o amor, muitas vezes, a gente não consegue praticar se não tiver algo que eu acredito que o Paulo deixa bem claro. Quando ele coloca ali, desde o versículo 12, vem falando de algumas virtudes, são virtudes semelhantes a que ele coloca em Gálatas, capítulo 5, ali, versículo 22, questão da bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele segue falando ali aquele tempo. E ali, exatamente, frutos do Espírito. Ele fala, enchei-vos do Espírito, nós temos a cheio do Espírito milita contra a carne. Então, muitas vezes, a nossa natureza humana é rebater algumas questões que
estão na carne, né? E a gente não trabalha, às vezes, na humildade, como ele coloca ali, não trabalha na mansidão, não trabalha, né, no longo ânimo, né? A gente acaba sendo precipitado, ansioso. Então, nós temos que primeiro nos encher desse Espírito, encher do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito lá que Paulo coloca em Gálatas 5:22 é o amor, né? Que vai se manifestar aqui também nesse texto, colocando que é o vínculo da perfeição. E já linkando, né, já indo um pouquinho mais, se eu posso ir um pouquinho mais para frente já, ou vocês querem comentar alguma coisa? Pode, fica à vontade. Pode, eu quero só chamar o Marquinhos de uma coisa Claro. aqui. Eu tô ouvindo o pastor Marquinhos, e eu fiquei impressionado numa coisa. O pastor foi na raiz já da coisa, né? Já foi no Não tem rodeio, lá na raiz mais profunda, né? A gente fica rodeando aqui e tal, o pastor já foi direto e reto, mas é isso aí. Essa é a palavra do Senhor, né? Sem rodeios. Que nem da gurizada aí. Que nem da gurizada, papo reto, né? Papo reto. Papo reto. O que eu diria aí, antes de devolver a palavra pro pastor aí, né? Dando sequência naquilo que a gente tem falado no decorrer dos últimos dias, assim, e só para fechar, né, aquela analogia que nós fizemos nos podcasts anteriores da vestimenta, né, de nos revestirmos, né, eu vejo assim, né, que na medida que nós vamos nos revestindo dessas virtudes, né, o último objeto, quem sabe, assim, né, é o amor, né, como se viesse como um cinturão, assim, que vem e junta as demais virtudes, né, é uma analogia legal, assim, que eu achei que tem que fazer. Então, se eu tiver com todas as virtudes meio bagunçadas, vem aí um cinto nessa vestimenta e ajusta na medida certa, né? E agora a gente vai discutir um pouquinho dessa profundidade aí. Pode seguir, pastor. Não, tu falou de virtude. Pode falar, pastor. Não, o Marquinhos falou de virtudes, né? Que também trata esse texto. Virtudes, já trazendo assim para a atualidade, tá ligado a qualidades, adjetivos, né? Ligado a benefícios que a gente pode ter. Então, a gente procura ter, imagino eu, normalmente as melhores qualidades, melhores virtudes em nossas vidas, né? Você vai procurar ter assim bons adjetivos, né? Que você quer ter para a tua vida, para que possa qualificar. Se alguém vai perguntar, como é que tu conhece o Marcos? Como é que tu conhece o Michael? Que virtudes ele tem? As pessoas vão dizer, é uma pessoa simpática, é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera. Ele vai colocando virtudes. E a Bíblia nos aparelha, nos molda, nos ajuda a ter essas melhores virtudes, né? O texto bíblico e a palavra nos ajuda a isso. Isso é fundamental. E quando tu vai buscar na palavra, buscar na raiz, mesmo como vocês estavam falando, isso vai cada vez nos edificar e nos melhorar ainda mais. Se você pega lá Coríntios, falando um texto, quando vai falar de amor, né, você tem que falar de 1 Coríntios capítulo 13. Só que antes de 1 Coríntios capítulo 13, vem 1 Coríntios capítulo 12, né, uma obviedade. O que ele fala em 1 Coríntios capítulo 12? O que a palavra fala? Paulo coloca ali. Também a questão do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o prover, o enchei-vos do Espírito, o ser cheio do Espírito Santo é proveito para Deus. Isso que vai dar à igreja, isso que vai dar aquele que busca as melhores virtudes, né? O Espírito de Deus vai te qualificar isso. E aí, Paulo, antes de começar a falar sobre amor, ele, no 1 Coríntios capítulo 13, ele coloca: e passo a falar a vocês sobre um dom sobre modo excelente. Que dom é esse? Quer dizer, que virtude sobre modo excelente que é essa? Caiu meu áudio aqui, estava meio... Caiu meu fone. Que virtude é esse sobre modo excelente, né? Que qualidade acima de todas as outras é essa? É o amor. Aí ele passa a colocar aquilo que é o amor, 1 Coríntios capítulo 13, ali já no finalzinho do 12 ele começa a colocar e falando. Então, se coloca aqui essa questão do amor, né? Como um dom acima de todos, vamos falar assim, né? Depois do final, lá quando ele entra em 1 Coríntios capítulo 14, ele coloca, né, que a profecia seria interessante as pessoas profetizar, falar bem da palavra, mas se não tiver amor, como ele começa no versículo 2 ali, nada serei. Então, depois do amor, que ele coloca o principal, ele coloca alguns outros pontos, algumas outras questões, né, que vem depois do amor. Mas o amor é o que rege, né, o cristão, o amor é o que rege, né, que nos dá esse vínculo uns pelos outros, né, como irmãos, e também o amor a Deus, né. Depois nós podemos entrar um pouco nisso também.
Amém. Eu poderia dizer... Interessante, né, Marquinhos? Isso que o pastor está colocando me faz entender duas coisas no primeiro momento. Primeiro, que é a virtude acima de todas as outras virtudes. E segundo, que não é uma virtude que a gente, fazendo muita força, vamos se esforçar assim, ela vai brotar. Ela tem que ser vamos dizer, uma consequência. Claro que tem a nossa parte de se empenhar, de buscar viver ela de uma maneira prática, né? Mas ela, acima de tudo, então, ela é uma consequência de a gente viver cheio do Espírito Santo, ligado à videira, que é Cristo, e vivendo cheio do Espírito Santo. E, pastor, uma coisa também que aí a gente já até encaminha para o final desse versículo 14, eu posso entender, então, esse amor que, como o senhor bem citou ali, que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 13, que ele dá um monte de citações práticas, né? Que o amor é muito mais que um sentimento bonitinho só, eles são atitudes práticas, né? Mas então que, acima de tudo isso, então, acima de ser a virtude acima de todas as virtudes, ele é a virtude essencial para nos conectar uns aos outros no corpo de Cristo. É isso mesmo, pastor? É por aí. Quando teve uma vez um mestre da lei que quis pegar Jesus ali, quando ele conta a parábola do bom samaritano, né? Lucas capítulo 10, perguntam para ele, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna, né? O cara querendo dar uma testada em Jesus, vamos falar assim, né? Jesus fala para ele, olha, o que tu entende? O que tem que fazer? Jesus devolve a pergunta para ele. Ele diz, olha, eu acho que nós temos que amar a Deus e amar o próximo. Ele coloca as duas questões que são ligadas, assim, né? Tu tem que ter um vínculo com Deus, que é amar a Deus. Esse amor para com Deus vai nos levar também a ter um amor ao próximo, que é o vínculo da perfeição, que até Paulo coloca aqui em Colossenses. E aí depois ele traz a parábola do bom samaritano, né? Onde Jesus coloca ali, porque o cara também diz para ele ali, quem é o meu próximo, então? Aí o cara quer dar uma nova testada. E aí Jesus coloca a parábola do bom samaritano, onde ele coloca ali que não adianta você ser sacerdote, ser um levita, conhecer a palavra e estar se aprofundando, você tem que praticar, né? Então, ali ele coloca ali naquele texto que o samaritano, né, mesmo sendo ali uma pessoa não bem vista pelo judeu, foi o que praticou a palavra, foi o que o amou o próximo ali daquela maneira, né? Então, essa é a questão da prática da palavra. E depois Jesus coloca mais na frente, fala em Mateus, inclusive, falando que amar a Deus e amar ao próximo depende de toda a lei e os profetas. Então a Bíblia está baseada, muito fundamentada nisso, né? Em amar a Deus e amar o próximo. Amém. É o cerne de todas as coisas, né, Marquinhos? Com certeza, contribuindo aí, né? E por isso que a gente tem dedicado um tempo específico aqui no capítulo 3 de Colossenses, né? Porque olha só a riqueza que tem nesses versículos que a gente está falando aqui, do 12 ao 17, tem muita coisa, né? No versículo anterior, vocês ouviram no podcast, que nós falamos um pouquinho sobre perdão. Agora no 14, a gente vem, fala do amor. Na sequência, no 15, ele fala também um pouquinho, já começa a dar um sentimento de relacionamento, né, da paz. Ele fala daquele árbitro que vai dosar, né, o nosso relacionamento com os irmãos, né? Então, esse versículo 14 aqui é um versículo chave, eu considero, né? Tudo que vocês dois já contribuíram, né? Se o amor não for a graça da graça, né? Se ele não for assim para nós, né? O mais importante aspecto do cristianismo, eu creio que nós podemos ter problemas. Eu anotei de uma das bíblias de estudo aqui, uma das concordâncias, que um autor dizia assim, né? Que o amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem suavemente. O amor é a graça que liga todas as outras graças. Eu falei, puxa, é interessante isso, né? É como se eu tivesse um motor, né, pastor? Que se eu não botar o óleo, o motor tá com as peças tudo novinha, zero bala. Mas se não tiver esse óleo, esse lubrificante, as peças vão ir batendo e vão rachar e não vai dar o proveito necessário, né? Eu creio que isso é fundamental, né? A gente conseguir atuar bem nesse
relacionamento horizontal, que nós já falamos em algumas outras oportunidades, né? É isso aí. Me lembrei agora de uma passagem que João é conhecido como apóstolo do amor, né? O pessoal fala que João fala muito sobre isso, né? Principalmente nas cartas. E quando você vê lá uma passagem que ele tem com Jesus, ele chega a dizer: Jesus, vamos destruir essa cidade, vamos condenar essa cidade. Jesus diz: olha, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo, para perdoar. Aí Jesus demonstra o seu amor pelo mundo, né? Dando a sua vida, se entregando pelas pessoas, né? E aí João depois é cheio do Espírito Santo, renovado, né? A sua vida é realmente transformada, e ele não é mais, que sabe, o trovão, né? Que veio para destruir, como ele é conhecido, né? Filho do trovão, mas ele é conhecido ali como apóstolo do amor. A gente pensar nisso, né? O Espírito Santo vai nos renovar, né? E quando você se renova no Espírito, crendo que Jesus vai fazer, que Jesus fez, né? Que amou o mundo, né, de tal maneira que se entregou por nós, né? Então, é isso aí, né? O cerne, um dos cernes, um dos centros da palavra é o amor, né? E, pastor, é verdade. Uma pergunta. Desculpa, Michael, só uma pergunta aqui, né? Eu também estava olhando aqui nas Bíblias de Estudo, né? E um autor também diz assim, né? Ele chega a afirmar, ou quem sabe colocar como um ponto-chave para ele, né? Que esse amor ágape, assim, né? Que esse amor sacrificial, assim, ele seria um amor que é impossível se a pessoa não tiver realmente convertido, né? Falar do amor ágape, sacrificial, para alguém que é ímpio, que não conhece Jesus, quem sabe não está baseado nesse amor, que amou o mundo, né? Talvez ele não vai entender, né? Não sei o que o senhor acha assim, dessa questão, assim. Quando se fala de amor para o mundo, não é o amor nosso cristão, né? O que eu citei ali em Gálatas 5, né? Os frutos do Espírito Santo, né? Se você tem esse amor de doação, né? Que nem o próprio livro de Efésios fala em doar-se, que o marido deve se doar à esposa, se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja, né? Hoje em dia, com um mundo muito egoísta, individualista, né? É difícil você ter um amor nesse sentido, né? Se você não tiver o Espírito Santo, é difícil, é muito difícil, é impossível, né? Então esse amor de doar-se, de se entregar mesmo como Cristo fez, né? Doar assim, né? Um amor incondicional mesmo. O Antigo Testamento fala, né? Que mesmo que o pai e uma mãe se esqueça de um filho, ou a mãe que esqueça do filho que amamenta, né? Deus não se esquecerá, por quê? Porque ele ama realmente, né? Então para você amar como Deus, você tem que conhecer as profundezas de Deus, e aí você precisa do Espírito Santo. É verdade. Eu queria, como a gente está chegando no nosso tempo, né, Marquinhos, de gravação, eu queria pedir para o pastor deixar uma mensagem, que tem muitas pessoas que às vezes podem estar acompanhando esse podcast, pastor, ou enfim, no Facebook, no YouTube, que ainda não entregaram sua vida para Jesus, que ainda não estão vivendo nesse pleno amor, né? Marquinhos falou ali de amor ágape, só para situar quem não está acostumado com o termo. O amor ágape é o amor que a Bíblia cita como o amor de Deus, né? Nós não vamos entrar no mérito agora, mas é lá do grego, que divide o amor em 3 posições, enfim. É o amor de Deus, comparando, né? Então, pastor, o que o senhor pode deixar para quem está ouvindo esse podcast agora e ainda não tem vivido esse amor de Deus, ainda não entregou sua vida para Jesus? Esse ponto, né, esse versículo que eu citei, que é um versículo muito conhecido, né, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é resultado de um diálogo que Jesus tem com Nicodemos, né? Quando Jesus fala com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, de realmente ter uma nova vida, né? E essa nova vida que Cristo veio nos dar. E essa nova vida, isso aí está ligado ao amor de Deus, está ligado a entregar-se para Jesus, experimentar esse novo de Deus, né, sobre a tua vida. É interessante que Nicodemos, sendo mestre da lei ali, Jesus falou: mas tu sendo mestre, tu não está entendendo, né? Jesus foi bem claro com ele, foi bem explícito, vamos falar assim, né? E eu creio que ele pôde entender ali, né? Pelo menos a gente quando lê. Mas o resultado daquela conversa é esse versículo, quando Jesus realmente coloca que ele veio para
que o homem e a mulher não precisassem perecer. E eu creio que tem muita gente hoje com sentimento de perecer, de término, de fim, né? De as coisas estarem se indo, né? E eu deixo essa mensagem, né? Que realmente em Cristo é uma nova vida, não é um término, é um início, né? Início de uma nova vida com Cristo. Abra o teu coração, né? Receba do amor de Deus, da paz de Deus sobre a tua vida, da graça de Deus, do renovo de Deus sobre a tua vida, que realmente eu creio que vai experimentar algumas coisas que, quem sabe, as pessoas ainda não experimentaram na sua vida, como paz, como alegria, como bondade, aqueles frutos que nós estávamos falando do Espírito Santo. Amém. Então, quem está ouvindo esse podcast, ou seja, por outra plataforma, e ouviu essa mensagem final do pastor, e ainda não entregou sua vida para Jesus, procura um amigo, procura uma igreja próxima, nos procure, entre em contato pelas nossas redes sociais, se você tem nosso WhatsApp, enfim, não seja por falta de contato, pessoal, não seja por falta de oportunidade, procurem, não perca tempo, e venha viver isso, essa condição para a qual todo ser humano foi criado, viver sobre o amor de Cristo, é algo incrível. Se você ainda não vive isso, só depois que você começar a viver, experimentar isso, que você vai pensar assim, ó, como eu pensei, e certamente o pastor e o Marquinhos também, como que eu não vivi isso antes? Não perca tempo, gente. Foi para isso que fomos criados. É isso, Marquinhos? É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez estar falando aí para todos vocês que estão nos ouvindo. Obrigado pela atenção, né? Obrigado pelo pastor aí que também dedicou um tempo aí para estar trazendo essa reflexão para nós, né? Nesse tema tão importante aí. Eu creio que a gente pode sim desfrutar de algo mais do Senhor, né? Desse amor que a gente tem desfrutado. E para fechar assim na linha que tu falou, Michael, é importante nós dizermos mais uma vez aqui, né? Que a gente está falando aqui de virtudes, bondade, amor, né? Mansidão, e daqui a pouco tu olha para isso, puxa, eu não tenho nada disso, eu estou perdido, eu não vou me encaixar. Não, calma, respira, venha como estás, né? Deus está de braço aberto para com esse amor e com toda graça te abraçar e ir te santificando gradativamente, tá? Te convidamos, venha estar com a gente aí, vai ser bênção. Amém? Da minha parte, muito obrigado aí, um até logo, continuamos nos próximos podcasts. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Amém, um abraço. Deus abençoe você e muito obrigado, pastor, pela sua participação aí. Tamo junto, gurizada. Tamo junto. Se precisar, estamos à disposição. Beleza. Obrigado, pastor. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Tchau.